gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal, A Vida em Microcontos. E hoje, Café com Deus. Pega sua caneca, seu café. Gente, que alegria! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Já peguei a minha canequinha, como vocês viram. Não tem café, logo vai ter, que eu não gosto de café frio, tá, gente? Vou deixar minha canequinha aqui, bonitinha, porque nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Café com Deus, a gente fica naquele clima gostoso para falar dele. Eu tô muito feliz de você estar aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Café com Deus hoje é uma collab com as minhas colegas. Toda primeira quarta-feira do mês, nós fazemos um vídeo em colaboração, em collab com esse grupo. E o link delas já estão aqui, ó, na descrição desse vídeo. Acabando aqui, corre para lá para saber quais são os vídeos, né, que as meninas fizeram neste mês. Mês de maio, nós comemoramos o quê? Apesar de todo dia, a gente já sabe, né, gente? A gente sempre ouve isso. Eu que sou mãe, eu ouço sempre. Todo dia é Dia das Mães. Mas a gente escolheu um dia no ano, pelo menos, para fazer aquele aquele clímax todo do Dia das Mães. E é justamente esse tema, tá? O tema desse mês é Dia das Mães. Porém, eu não vou me atentar no tema em si, mas eu vou falar para vocês o que aconteceu no segundo domingo de maio, no ano de 1994. Gente, tempos de Guaraná com rolha. É isso mesmo. Antes de dar continuidade a esse vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo pra mim, porque isso ajuda demais, gente. Vocês não têm noção de como ajuda aqui o engajamento do canal. Então deixa seu like, e não é inscrito no canal? Inscreva-se e clica no sininho opções todas, porque sempre teremos novidades aqui. E eu preciso falar, porque de repente, se você que tá me assistindo é a primeira vez que tá me assistindo, então eu tenho que falar, senão você não sabe, né? Eu tenho um outro canal chamado Canal Mulher Maravilhosa. Acabando aqui, corre pra lá. Lá o nicho é um pouquinho diferente, mas Papai do Céu é glorificado aqui, é glorificado lá, porque o ser aqui é o mesmo, tá, gente? É a mesma pessoa, tá? Tá lá, tá aqui, se eu não tô aqui, tô lá, e a gente vai ficar sempre juntinho, beleza? Então, vamos dar continuidade ao vídeo. Hoje, gente, eu quero falar uma coisa um pouquinho diferente pra vocês. Eu quero falar sobre o dia da minha conversão. Rosa, o que tem a ver com o Dia das Mães? Gente, foi no segundo domingo, como eu falei, de 1994. Foi no Dia das Mães que eu aceitei a Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, da minha alma. E algumas pessoas pediram, né? Pediram pra eu contar como foi a minha conversão, como foi o meu encontro com Jesus, né? Qual foi aquele dia em que o Senhor me chamou, me escolheu para servi-lo. A sua infinita misericórdia estou até hoje e vou subir com ele, assim. E hoje eu decidi, na verdade eu ia falar já há um tempo atrás, mas eu pensei, vou esperar o Dia das Mães, porque foi no Dia das Mães que eu aceitei Jesus, então vai cair como uma luva, e cá estou. Eu vim por parte de pai de uma família bem idólatra, né? Os meus pais, o meu pai, minha avó da Espanha, minha tia, que ela não é espanhola, mas, né, da família, são bem católicos roxos. Minha avó não perdia uma missa. E pro lado da minha mãe, o lado evangélico, né? E a minha mãe já estava afastada há mais de 40 anos dos caminhos do Senhor. E Deus, quando Ele quer, quando Ele tem uma obra na nossa vida, Ele cria situações, né? Ele
nossa, e faz uma série de coisas, move céu, move terra, mas ele se encontra com a gente. Cumpre o propósito que ele tem na nossa vida. Porque enquanto nós estamos aqui, né, gente, é porque ainda falta muito pra gente trabalhar pro Papai do Céu, né? O meu nascimento, ele foi bem complicado. Eu acho que eu já gravei um vídeo sobre isso. Se eu achar, vou deixar aqui nos cards ou na descrição. Que praticamente eu nasci morta. Eu nasci roxa. E antes de nascer, tava tendo bastante complicações no parto. E eu estava toda enrolada no cordão umbilical da minha mãe e no meu pescoço, e eu estava morrendo. E o médico disse, agora só um milagre. E o Papai do Céu gostou, né? Porque ele é Deus dos milagres. Então é comigo, é meu departamento. Deus dos milagres sou eu. E aí o médico falou, ou a mãe ou a menina. E pela misericórdia do Senhor, né, eu e a minha mãe estamos aqui. Vivinhas da Silva. Mas foi muito complicado. Eu nasci... Deus soprou nas minhas narinas, porque eu nasci praticamente morta, roxa. A gente já nasce meio arroxado, né? Meio inchado, carinha assim meio de joelho. Mas o Senhor, ele tinha uma obra na minha vida. E pela sua infinita misericórdia, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, não. É porque eu só tô aqui porque ele, pela sua infinita misericórdia, ele achou graça em me usar pra glória dele, né? Aqui estou. Aí eu nasci, né, gente? Mas eu não vim pra Jesus logo, não. Minha mãe estava afastada há muitos anos, como eu falei. Vou tentar focar na minha história e não na história dos meus pais. Que é difícil, né? Eu sou daquelas que dão uma volta de 360 graus pra explicar uma coisa, porque na minha mente você tem que entender o porquê. Tá tudo na minha mente, mas na tua não. Porém, o importante é focar no que precisa ser focado, né? Tô tentando me ajustar nisso. Alguém mais é assim? Aí, gente, quando eu criança, a minha avó sempre me levava pra igreja. A minha avó materna. Sempre quando a gente morava na Praia Grande. Então nem sempre a gente vinha pro Taboão da Serra, onde minha avó, mãe da minha mãe, mora. E só que quando a gente vinha, o que minha avó fazia? Vamos pra igreja, todo mundo pra igreja. E lá ia todo mundo. E eu sempre gostei. Eu acho que eu nasci nerd, gente. Eu nasci nerd, porque eu sempre gostei de aprender. Nunca tive preguiça de aprender, principalmente quando era do meu interesse. E Deus já tinha... Uma das coisas que Deus tinha na minha vida era a música, né? E então eu ensaiava praticamente a harpa toda. Não a harpa toda, porque são muitos hinos, né? Mas a maioria dos hinos que a minha avó conhecia, ela conhecia muitos, conhece, né? E a gente ensaiava muitos hinos, por quê? Porque eu sabia que à noite a gente ia cantar. A gente ia cantar lá, a igreja toda, a Assembleia de Deus, né? Ela canta os hinos da harpa cristã. Um beijo para todos da Assembleia de Deus. Apesar de eu não ser mais da Assembleia de Deus, mas somos irmãos em Cristo, vamos morar no mesmo céu, né, gente? Pelo amor. E lá fomos nós no culto. E, gente, eu cantei, que a minha voz era uma voz assim, fininha, porque era criança, mas eu soltava o verbo mesmo, cantava. E nessa noite, algo chamou a atenção do pastor. E o pastor falou assim: gente, eu gostaria de fazer um apelo especial hoje à noite, porque, né, as igrejas no final do culto fazem um apelo para quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar. E aí, gente, o pastor falou assim: ai, Deus, não posso me emocionar. O pastor falou assim: gente, olha, algo me chamou a atenção, o Senhor me chamou a atenção para algo aqui nessa noite. Eu não costumo fazer isso, tá, gente? Não costumo, mas Deus está me impulsionando a fazer isso, a fazer o apelo para uma criança. Essa criança que veio com a irmã Alfredina, que é o nome da minha avó, com a irmã Alfredina, quem é? Ah, é minha neta. Estão passando uns dias aqui. Eles são lá da Baixada. Ô, criança, eu quero te fazer um convite, porque o Senhor tocou muito no meu coração. Eu não costumo fazer isso. A gente não faz apelo para criança, mas Deus está mandando eu fazer, então eu vou fazer. Você gostaria de aceitar Jesus para morar no céu? Que Jesus tem uma obra na sua vida. Aí eu, com duas butucas de ouro desse tamanho, né, de cara tímida, como agora. Não, mas eu era tímida. Aí eu sempre chorava, gente, o Espírito Santo. Por isso que a gente, olha, embora seja criança, mas o Espírito que está dentro de nós, ele nem dorme, ele entende. É por isso que a palavra de Deus fala: ensina o caminho
né? Ensina a palavra, né? Ensina o caminho para a criança, porque ainda que ela cresça, jamais desviará dos caminhos do Senhor. Sempre um dia vai lembrar, né? Aleluia! Então, gente, leve suas crianças para a igreja. Já perceberam a luta contra as nossas crianças nesses últimos tempos que nós estamos vivendo? Ou não? Não é possível que você esteja dormindo. Se estiver dormindo, acorda, meu filho, tá na hora. Pais, principalmente pais. É tanta ideologia querendo ensinar para nossas crianças. Ensinar sobre então. Porque criança é criança tem que brincar, estudar. Não tem que saber dessas coisas. Por que tanto querem tirar a inocência das nossas crianças? Por que querem tanto fazer com que elas saibam disso, que abra o entendimento delas, ainda pequenas, nas escolas, em tantos lugares, na TV, na mídia, na internet? Porque o inimigo sabe, querido, que na primeira e na segunda infância são as principais para se formar a personalidade de um adulto. Na primeira infância, que é até os 3 anos, e a segunda infância até os 7 anos, é que eles sabem, eles quem, Rosa? Quem manda nesse mundão, principalmente no mundo espiritual. O resultado de um adulto, da vida adulta, é como eles foram na primeira e na segunda infância, as rejeições, os traumas que tiveram, a inocência perdida. Criança, querido, sabe o que é? Criança é como uma folha em branco. Imagine uma folha em branco, de sulfite, frente e verso. Depois, sabe o que acontece? Ela é como se fosse uma esponja. Como se fosse uma esponja, tudo ela vai absorver. Ela não tem um filtro como nós, né? A gente não tem aquela malícia, aquele filtro para saber discernir. Tudo para ela vem sem filtro. Você entende? Ela é uma esponjinha. E o diabo sabe disso. E é por isso que todos os seus adeptos estão lutando para roubar a inocência das nossas crianças, para formar a personalidade das nossas crianças, para marcar essas folhas em branco. E aí, quando você pega uma folha e cola uma na outra, você pode até tentar, quando secar a cola, tentar tirar essa folha, ou pode rasgar. Talvez você até consiga tirar tudo sem rasgar, mas fica as marcas. E o inimigo sabe disso. E é por isso que a palavra diz: ensina o caminho à criança, o caminho onde ela deve andar, porque ainda que cresça, jamais vai desviar dela, porque vai estar lá. Ela vai ter absorvido, ter guardado no coraçãozinho dela, na mente dela, a palavra de Deus. E quando ela crescer, ainda que tenha seus traumas, né, os seus problemas, mas a palavra está lá, gravadinha. E um dia vai florescer e ela vai voltar. Mas se você não levá-la para a igreja, se você não falar de Jesus, conta, que história que você conta em casa para ela? Que tipo de historinha você conta? Lê a Bíblia, querido. Lê brincando, sabe? Conta a história da Bíblia brincando. Pede sabedoria a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Como eu faço para prender a atenção do meu filho? Para falar a tua palavra? É nossa responsabilidade como mãe, como pai, viu? E hoje, nesse vídeo de Dia das Mães, o Senhor está nos chamando a atenção como mães. Que nós, por mais que trabalhemos fora, mas nós é que temos mais aquela coisa de chegar mais perto, né? Mulher tem essa coisa, né, querido? De chegar mais perto dos filhos. Então, a gente tem essa responsabilidade de falar de Jesus para os nossos filhos. É um dos propósitos que Deus entregou na tua mão. Se Ele não quisesse que você tivesse filho, querido, você não teria tido. Eu conheço pessoas que o sonho é ter filho e até hoje não teve. Tem gente que morreu sem ter filho, porque não estava nos planos de Deus. E vai saber por quê. Mas se Deus te deu um filho, Ele te capacitou para isso, querida. Então você precisa pedir sabedoria para Deus. Deus, me ajuda. Como eu devo falar de Ti para o meu filho, para a minha filha? Porque o inimigo, ele não está brincando de ser diabo, não. Ele está lutando com todas as armas, e armas sujas. Ele joga sujo para enganar, para roubar. Ele quer destruir as famílias, ele quer destruir. E nós, como igreja e como mães, precisamos nos posicionar. Leva seu filho para a igreja, fala da Bíblia para o teu filho, que ele queira o Deus que você serve. Será que o seu filho pode dizer: mãe, eu quero o Deus que você serve?
Eu amo o Deus que você serve. Eu também quero servir esse Deus que você serve. Será que seu filho fala isso? Ou qual é o testemunho que você dá? Será que é o testemunho que eu via na casa da minha avó? Eu que não era crente ficava, meu Deus, isso é crente? Eu falava comigo mesmo, Deus me livre ser crente assim. Deus me livre. Fazia um inferno. Mas teve uma pessoa lá que Deus confiou para me levar ali, para poder mudar, virar essa chavinha na minha mente. Qual foi a chavinha? Nem todo mundo é igual. Nem todo crente é igual. Tem crente que não dá testemunho, tem crente que prega e não vive, mas tem crente que prega e vive. Tem crente diferente. Nem todas as pessoas são iguais. Virou essa chavinha. Quando virou essa chavinha, o Espírito Santo conseguiu mais um lugarzinho no meu coração e na minha mente. Será que seu filho consegue enxergar Jesus na sua vida, mãe? Que Deus te deu, você consegue, você dá conta. Quantas vezes eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta. Me ajuda, não deixa eu fracassar como mãe. E hoje eu vejo minha filha uma bênção onde ela passa. Deus usa ela. Quantas vezes usou para falar comigo até. Hoje ela é uma mulher, não é nem uma mocinha, é uma mulher, tem 26 anos, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da autoridade de Deus. E eu sei, pela misericórdia, da misericórdia de Deus, que eu tive uma parcela nisso. Deus me capacitou para falar de Jesus para ela, para viver de uma forma que ela pudesse enxergar Jesus em mim. Leve seus filhos. Mas ele dorme, minha filha mesmo, gente, ela dormia o culto inteiro. Era o pastor começar a falar, ela colocava a cabeça dela assim nas pernas e assim, deitava mesmo assim, ó, a culto inteiro. É impressionante, ela só acordava quando terminava o culto. Era uma coisa, parecia que ela tinha tomado um boa noite Cinderela. Mas o Espírito, gente, não dorme, ele é ministrado. A palavra é lançada, ela fica ecoando na eternidade, imagina dentro de nós. Então leve seus filhos para a igreja, porque Deus, ele vai ministrando, ministra o Espírito. Aleluia. Então eu chorava sempre, toda vez que eu ia para a igreja eu sentia a presença de Deus. Eu só não sabia que era a presença de Deus, mas eu chorava de soluçar. E nesse dia eu comecei a chorar e já falei assim pro pastor: meu pai não deixa. Porque o meu pai não suportava crente, gente. A minha mãe lia, porque o Senhor já estava chamando a minha mãe, né? Eu lembro que lá na Praia Grande era muito difícil. Hoje tem igreja em cada esquina. Igrejas sérias, igrejas nem tão sérias assim, mas tem. Mas antigamente, gente, era muito difícil. É tudo no centro da cidade, né? A gente morava sempre tudo em ponta de praia, então era difícil ter igreja. Então a minha mãe ouvia os programas evangélicos da rádio. E na época só pegava AM. Era um deserto, gente. Mas em hebraico, deserto quer dizer lugar da palavra. Então, mesmo no deserto, o Senhor nos leva no deserto para falar conosco, né, querido? Então, Deus, querido, quando Ele quer falar com a gente, quando Ele quer tentar se encontrar com a gente, Ele atrai tanta coisa. Ele cria situações, Ele faz a gente mudar. Eu lembro que uma vez eu mudei de casa por causa de um emprego. Arrumei um emprego no Shopping Dourado e não gostava daquele emprego, mas eu precisava, né, gente? Precisava comprar minhas coisas, enfim. Pra morar onde eu morava, que é aqui no Embu, era muito difícil. Hoje, graças a Deus, tem mais ônibus, mas antes, gente, demorava demais os ônibus e não tinha tanta casa na época, então não tinha muitas casas, era tudo muito mato, deserto, então eu morria de medo, meus pais também, né? Teve uma vez que eles foram me buscar no ponto de ônibus, meu pai foi assaltado, levaram o relógio dele, olha, foi uma luta. Então a gente achou melhor o quê? Em vez de eu pedir as contas, eu morar por um tempo na casa da minha avó. Só que eu não ia pra igreja ali, porque eu detestava ficar ali. Eu só ficava porque eu precisava trabalhar. Detestava a forma como eles pregavam uma coisa, mas não vivia nada do que pregavam, né, gente? Então, só que tinha uma tia minha ali que fazia um pouquinho de diferença. Então, amado, Deus, Ele vai levar você
para onde você precisa ir para aprender com ele, se for preciso. Se for preciso, ele leva você no deserto. Se for preciso, ele te leva nos vales, entendeu? Nos montes, mas ele te leva. Foi o que Deus fez. Eu comecei a observar a vida dessa minha tia. Essa minha tia começava a me carregar para as igrejas. Eu comecei a observar a forma como ela se vestia. Sempre quando tinha festas, né? Sempre viviam em festas as igrejas deles. Então sempre quando tinha, ela era responsável para fazer as lembrancinhas, né? Então ela fazia o quê? Ela envolvia todo mundo ali na sala para todo mundo fazer. E eu estava sendo ministrada. Uma vez ela me deu como é que é o nome daquilo? Um marca-página do Esmilinguido. Eu achei a coisa mais linda. Hoje eu amo, né, gente? Eu sou ilustradora, desenho, sou artista plástica, né? Pinto óleo sobre tela, acrílica. Então, assim, tem a ver com a minha identidade, mas Deus já estava, me mostrando, né? Olha, que eu tenho com você. Olha, eu fiquei apaixonada porque eu nunca tinha visto aquilo. Falei, gente, que lindo. E o Esmilinguido, aquele lúdico, né? A linguagem da criança mostrando a palavra de Deus. Eu lembro que teve um dia, gente, que ela colocou um hino. Era disco vinil na época. E eu morando lá na casa da minha avó. Era um disco de vinil da banda Kadosh. E assim, era bem diferente pra época, né, gente? Era bem moderno. Porque até então, as músicas que eu conhecia de crente eram tudo aqueles lá com malte instrumental. E eram músicas, assim, muito pobres de arranjo, pobre de tudo. Embora tivessem letra, né? Mas não eram tão atraentes assim. Pra jovem, né, gente? Cada um tem a sua linguagem, querido. Pra criança, você fala com uma linguagem diferente. Se eu falar o que eu tô falando aqui pra uma criança, ela vai me deixar falando sozinha em menos de 5 minutos. Porque eles não têm estrutura, não têm paciência pra ouvir. Mas começa a usar uma linguagem com brinquedos, com bonecos. Pega como nossa contação de história. Já assistiu? Vou deixar aqui, da cruz, da Páscoa. Pega lápis de cor, pega objetos, começa a contar a história da Bíblia com isso. Eles nem piscam. Por quê? Porque a linguagem deles é essa. Até Deus fala conosco numa linguagem que ele vê, que a gente vai entender. Por quê? Porque nós temos entendimento tardio. Porque nós somos limitados, querido. Se Deus for falar do jeito que ele gostaria de falar, porque se tudo já está pronto, se ele fosse dar tudo que já está pronto pra gente, a gente não tem estrutura ainda. Então ele vai trabalhando o caráter da gente, né? Forjando, vai trabalhando na nossa mente, a gente vai tendo maturidade com ele, e aos pouquinhos ele vai revelando o que ele tem pra gente, aos pouquinhos. Então cada um tem a sua linguagem. O adolescente tem uma linguagem diferente e o adulto tem a linguagem. Para a linguagem do adolescente, do jovem, os hinos nos anos 80 eram cansativos. Até que eu ouvi Kadosh, gente, que hoje eu já acho que é bem ultrapassado à vista de antes, com a tecnologia que nós temos, os arranjos e tudo mais. Mas, né, na época, eu comecei a observar as letras. Aí teve uma música, 2 músicas, uma delas era assim: tua voz me traz consolo e refrigério, como águas de nascente a transbordar, purifica o meu viver, inundando o meu ser, dando vida e forças para caminhar. Ó Jesus, o seu amor é tão imenso, faz muito tempo, ao ponto de estender-se até a mim, renovando cada dia o meu caminho, me mantendo para sempre junto a ti. Essa era uma das músicas. Quando eu comecei a ouvir essa música, gente, eu corri pro banheiro e eu fui chorar, porque eu não tava entendendo nada que tava acontecendo comigo, gente. Eu me tranquei no banheiro da minha avó e comecei a chorar, gente. Abri o berreiro mesmo, sem explicação. E eu comecei a me perguntar por que eu tô chorando. Mas era o Espírito Santo. Aleluia!
já me chamando, né, querido? Já me chamando. Fiquei menos de 3 meses ali, que foi o tempo que eu fiquei nesse emprego, que eu odiava. Aliás, odeio até hoje trabalhar com comida. Eu trabalhava num restaurante fast food no Eldorado. Eu detestava, mas trabalhava lá. Mas foi permissão de Deus, foi um propósito de Deus de eu parar ali naquele restaurante e parar na casa da minha avó, porque ele precisava ter um encontro comigo. Ah, Rosa, mas esse é o encontro com você? Você aceitou Jesus? Querido, entenda que o encontro com Deus às vezes é de uma vez. Comigo foi em doses homeopáticas, entendeu? Comigo foi lá no ventre da minha mãe quando eu nasci, depois foi lá na igreja quando o pastor falou comigo, depois, olha, foi vários momentos que o Senhor foi se encontrando comigo, foi ministrando meu coração, foi me tocando, foi se achegando perto de mim. E às vezes Deus precisa nos preparar para aquele dia D, né? Precisa nos preparar, porque às vezes a gente tem tanta coisa na nossa vida, tem tantas crenças limitantes, tem tanta coisa que nos separa dele. Então eu acredito que comigo foi dessa forma. Fiquei menos de 3 meses, saí do emprego, dei glória a Deus e aleluia, dei mais glória e aleluia ainda que eu saí da casa da minha avó, que estava virando um inferno na minha vida, né? Hashtag deixa pra lá. Mas foi um tempo suficiente para ele falar comigo, para ele se achegar um pouquinho mais perto de mim. É por isso que é importante, querida, a gente se converter de verdade e se deixar ser instrumento de Deus. Porque às vezes no seu serviço, você nem imagina, mas o seu testemunho prega muito mais alto. Porque em nenhum momento essa minha tia falou de Jesus pra mim. O máximo que ela fez é pôr o hino, que o hino me ministrava, e me deu esse marca-página do Esmeralda que tinha a palavra de Deus. Mas ela nunca chegou pra mim para falar comigo, para falar de Jesus. Porém, o nosso testemunho vai falar muito mais alto. Por isso a importância da gente cuidar da nossa conversão. Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus em você no seu serviço? Na faculdade? Até mesmo dentro da sua casa? Não responde pra mim, não. Responde pra você, porque Jesus já sabe a resposta. Deus nos leva onde Ele quer, gente. Deserto, monte. E deserto, a gente sempre ouvi falar que deserto é lugar de morte. Não é não, querido. Deserto em hebraico é midbar. Midbar quer dizer, em hebraico, quer dizer lugar da palavra. Quando você perceber que Deus te levou para o deserto, tenha certeza porque Ele quer falar com você. Porque deserto em hebraico é midbar, lugar da palavra. É quando Deus quer ter um tete-a-tete com você. É quando Deus vê que só ali Ele vai conseguir falar com você. Que foi o que Ele fez comigo. Ele me levou num deserto, que foi a casa dos meus avós, né? Mesmo contra a minha vontade, fui, porque é contra a nossa vontade mesmo, a gente vai, não tem outro jeito, mas é lugar da palavra. Você pode ter certeza que quando Deus falar pra você, vou te levar para um deserto, ou Deus nem fala, você já se sente num deserto, você glorifica a Deus. Pode ter certeza que você está protegido. Mas deserto não tem provisão, mas deserto é lugar, eu vou morrer de sede, eu vou morrer de frio, eu vou morrer escaldado. O Senhor vai prover o que for preciso ser provido. O Senhor está contigo. Porque se Ele te levou para o deserto, é lugar da palavra, é lugar que Ele quer falar com você. Simples assim. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Eu lembro que a minha mãe, mesmo na sua ignorância, né, na sua inocência, tanto que ela lia, eu sempre falo isso, quando a gente era criança, ela lia. O Senhor sempre tem formas de falar conosco desde criança, queridos. O Senhor sempre tem os seus meios de nos atrair para Ele, para que a gente possa ter um encontro com Ele. Sempre. A minha mãe me colocava, eu e o Rodrigo, que é o meu irmão do meio, não tinha o Fábio ainda. Colocava a gente na cama dela assim e começava a contar histórias da Bíblia. E uma das histórias que ela mais amava contar era José do Egito. É por isso que eu acho que eu tenho tanto fascínio por essa passagem da Bíblia, porque Deus fala comigo desde criança sobre isso, sobre essa passagem, e foi como uma das formas como Deus encontrou de me tocar, né? De me chamar sem ao menos eu entender. Então, Deus sempre falando comigo. E nessa noite, voltando ao meu pai, ele não gostava de crente, porque infelizmente
por parte... Isso acontece nas melhores famílias, tá? Por parte de mãe, a minha família, por parte de mãe, embora sejam crentes, nunca deram testemunho, sabe, querido? Sempre escandalizaram. E meu pai pegou raiva. Mas é porque ele não conhece, né, gente? Porque a gente sabe que não é a pessoa. Quando a pessoa não é um crente sério, um crente fiel a Deus, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente tem que orar por eles. E a gente sabe que é o inimigo na vida deles, porque eles não são libertos, não são convertidos ainda. Só que meu pai não entendia isso. Não entende, né, gente? Porque até hoje ele não é crente. Então ele tinha ódio de crente. E sempre quando falava em crente, era esse gatilho que vinha na mente dele. A imagem dos meus avós, dos meus tios, né? Que praticamente escandalizaram demais o nome do Senhor. Com tanta briga, com muita contenda, sabe? E minha mãe lia a Bíblia escondido, porque Deus já estava chamando ela só não estava entendendo. Tanto que quando a gente ia viajar para Santos, né? Porque aí depois a gente foi morar no Taboão da Serra e depois em Bu, que é onde a gente mora agora. E aí uma vez a minha mãe foi orar. Aí sim, né, gente? Aí eu cresci. Nunca mais fui pra igreja com meus avós, nem nada. Cresci, fiquei adolescente. Aí fiquei aquela adolescente rebelde. Eu tinha uma criação assim limitada, porém intensa, tá, gente? Então, quando eu queria ir nos lugares, eu dava um jeito e mentia e ia. E a gente só mente quando a gente não confia, tá, gente? Só existe mentira quando a gente não confia na pessoa. E também faltava uma maturidade, tudo isso, né, gente? Porque geralmente quem mente é criança, né? Criança mente de pé junto, nega até a morte. Que fez aquilo, que foi ela, né? Ainda coloca a culpa no outro. Não faltava maturidade, faltava confiança, faltava tudo. Aí, gente, olha só. Eu era roqueira, curtia um rock. Nossa, eu usava... Nessa época não existia esmalte preto. Tem todas as cores, mas antes não existia. Então o que eu fazia? Eu e minhas amigas. A gente pegava uma base incolor, estourava uma caneta preta dentro, mexia, pronto, a gente inventou o esmalte preto. E andava com as calças rasgadas. Não que isso seja de roqueiro, né, gente? Mas pra gente a gente tá abafando. E fazia, sou da época daqui que fazia mecha no cabelo com papel crepom. Gente, era difícil. Anos 80. E curtia o movimento gótico. Já fui várias vezes em cemitério. E eu carregava uma rejeição muito grande. Uma rejeição. E essa rejeição veio desde o ventre da minha mãe. Eu já nasci com essa rejeição. E quando a gente tem a criança interior, porque a gente cresce, se torna adolescente, adulto, e a criança interior tá ali. O que é criança interior, gente? Que tem gente que fica falando, nossa, roça no misticismo. Gente, é umas pessoas que não estudam, sabe? Aí fala o que pensa, porque não entende nada. Então eu vou falar aqui pra você parar de pagar mico, querido. Porque tá feio já, tá bom? Criança interior nada mais é, gente, que é a sede das nossas emoções, as nossas lembranças, nossas emoções, as feridas que ficaram nas emoções. Lá em primeira e segunda infância. São as principais. Pode acontecer na adolescência? Pode, mas as principais, primeira e segunda infância. Aí quando adolescente, meu Deus, codependente, era muita luta. Eu não quero falar aqui os detalhes, mas resumo da ópera, eu sofri bastante. Sofri muito, gente, em todas as áreas. Em relacionamentos, nunca davam certo, não conseguia arrumar emprego. Mas isso, a questão da criança interior ferida, eu não quero entrar nisso agora, porque não tem muito, tem a ver, mas não é o foco do vídeo de hoje. No vídeo de hoje é sobre a minha conversão, mas não, se você quiser, deixa aqui nos comentários que num outro momento a gente fala sobre isso, porque eu acredito que vai ajudar muita gente está hoje onde eu estava, como eu estava. Depois de tudo isso, né? Eu tinha uma grande tristeza, eu era muito triste, eu nasci triste. Olha, Deus precisava me encontrar com muita pressa, porque o inimigo sabia das promessas de Deus na minha vida,
do propósito que Deus tem para mim, para eu realizar para a glória dele. Então, querido, o inimigo ele ciranda mesmo. Eu não conhecia Jesus. Eu só fui na igreja com a minha avó, recebi uma palavra lá do pastor, porque depois que eu falei isso, o pastor falou: tudo bem, vamos orar então por essa menina, né, para essa criança, e vamos orar pelo pai dela, para que Deus também toque no coração do pai da criança, né, para que eles possam vir para Jesus. Mas mesmo assim, eu quero que a igreja fique de pé para nós orarmos por você, criança, porque Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Eu não sei o que é, mas para Deus me tocar dessa forma, Deus tem uma obra muito grande. Então eu já tinha recebido uma palavra, uma promessa de Deus ali, querido. E aí, o inimigo sabe quando tá perto. Então ele tenta fazer de todas as formas para você nunca encontrar Jesus. Só que ele é tão idiota, né? Porque não é a gente que vem para Jesus. A Bíblia fala claramente: sou eu que te escolhi primeiro, fui eu que te amei primeiro. Então é Jesus que vai ao teu encontro, querido. É Jesus, porque por nós a gente não aceita, não. Mesmo sofrendo, a gente fica ali, ó, no pecado, no erro, no caminho contrário. Mas é Jesus que vem ao nosso encontro. Então ele precisava me encontrar com muita pressa. Teve um dia, eu estava completando 17 anos de idade. Olha só. E eu namorava com um rapaz. E o que eu vou contar aqui, gente, não é um testemunho, mas faz parte da minha história. Porque a gente precisa ficar... Se a gente não ficar quebrantado, Deus tem as suas formas de nos atrair para Ele. E eu acredito que eu precisei ficar arrebentada para reconhecer que eu precisava de Jesus. Porque Deus me chama desde o ventre, querido. Eu só tô aqui hoje porque o Senhor permitiu que eu nascesse naquele dia. E eu lembro que eu fui numa festa com esse meu ex-namorado, junto com alguns amigos. Ele havia preparado uma festa surpresa pra mim de aniversário. Fui até em Cotia. E aí, gente, chegando lá, fiquei toda feliz, né? Nossa, que legal! E aí eu percebi que ele estava muito estranho, gente. Ele era afastado dos caminhos do Senhor. Ele estava muito esquisito, não parecia que não era mais ele. E aí a gente fumava, né? Mundão, né? A gente bebia e fumava. E aí ele falou assim: vou comprar cigarro. Eu vou com você. E eu percebi que ele ficou todo nervoso, porque ele não queria que eu fosse. Eu falei: não, eu vou sim. E aí eu fui. A gente foi e eu lembro que ele comprou um fardo de cigarro. Só que aí quando a gente voltou, não sei quem pediu o cigarro pra ele, ele falou: não tenho. Aí eu olhei pra ele: como assim? A gente acabou de comprar um fardo. Cadê o fardo? Que a gente não sabia onde que tava. E eu tava no passageiro e ele sentado do lado. A gente chegou, ele colocou o carro na garagem. E a gente não saiu, a gente ficou um tempo lá conversando dentro do carro. Ele tava de frente pra mim. Ele não tava de lado, né? Eu estava de lado, olhando pra frente. E ele estava de frente, conversando comigo. Sabe aquelas bobeiras, gente, do namorado idiota? Que ficava: ai, me mata por você. Ai, eu me mato por você. Que idiotice, né? Ele tinha essas manias. E eu detestava. E eu ficava: ai, Marquinhos, para. Não fala assim. Gente, eu não sei de onde ele tirou uma... Eu não sei. Eu só sei que quando eu virei assim pra fora, eu falei: ai, Marquinhos, para. Eu só ouvi um estrondo, pô, dentro do carro, que parece que me deixou por alguns segundos meia surda, sabe? E aí quando eu ia virar, eu ia falar assim: Marquinhos, você ouviu? E antes de virar, eu só ouvi um tombar. Tuf. Quando eu olhei pro lado, gente, eu não vi mais nada. Eu só lembro que tinha alguma coisa esguichando e eu não vi mais nada. Eu entrei em choque. E ele... Morreu, né, gente? Dor. E aí, vieram atrás da gente no carro e... chorando, eu só vi as pessoas e ouvindo bem longe, é como se eu não estivesse ali, gente. E me tiraram do carro, não sei quem me tirou do carro. E eu saí de perto das pessoas e fui lá pro fundo da casa. Fiquei, sabe quando você fica meio lesa? É como se você não estivesse ali. Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Só vi o povo chorando naquela festa de aniversário. Ele deu um na fonte dele na hora.
instantânea. Mas mesmo assim eu glorifico a Deus, sabe por quê, querido? Porque eu vejo o livramento do Senhor. Eu descobri que ele era afastado dos caminhos do Senhor há muitos anos. Ele e a família inteira. Irmão nas drogas, sabe? A família toda desandada. Ele, inclusive, estava afastado. Estava se metendo com coisas. Só Jesus. E a minha sorte, é que ele estava de frente para mim. Porque se ele tivesse de lado, a bala que ultrapassou aqui, ia pegar em mim. Mas o anjo do Senhor estava ali para me guardar. Glória a Deus. E aí, depois de tudo isso, né, gente? A gente foi no hospital e tudo mais. Eu fiquei acompanhando isso e eu fiquei mal. E fiquei com depressão, mal. Eu pensava em morrer. Pegava as facas, ela tava lavando louça, pegava as facas e vinha aqueles pensamentos. Eu não era crente ainda, tá, gente? O que será que acontece se eu me... Idiotice? Não. É o inimigo da nossa... soprando, né, querido? Deus precisava me encontrar. Enfim, eu tô resumindo a minha história, né, gente? Porque afinal de contas são anos, né? Não sou mais uma garotinha, faz tempo. Então eu não posso contar todas as coisas que aconteceram em mínimos detalhes, não ficaremos aqui séries, né? Mas o que eu quero dizer é que Jesus precisava me encontrar. Porque tanta coisa ruim tinha acontecido comigo. A minha vida sentimental, vocês viram, toda arrebentada, né? E eu carregando uma rejeição, enfim. E eu com depressão, até que minha mãe ficou com medo. Porque ela começou a observar que eu tava muito estranha. Eu sempre fui palhaça, né, gente? Em casa, eu era tímida lá fora, mas em casa eu era palhaça. Então... de repente eu comecei a ficar muito calada pelos cantos e minha mãe começou a se estranhar. E aí ela começou a ficar com medo. E o que ela fez? Foi pra igreja. Começou a caçar uma igreja. E foi pra igreja e voltou pra Jesus. Ela sentiu, né? Voltar pra Jesus. E aí minha mãe começou a fazer o que todo crente faz, novo convertido. Falar dele, né? Então começou a falar de Jesus. Ai, mãe, para! E ela, até que onde eu quero chegar, né? Pro mês de maio. E aí eu perguntei pra minha mãe, o que você quer ganhar de Dia das Mães? Ela, quero que você vá lá pra igreja. Eu já olhei assim pra ela, né? Eu vivia de preto. Minha roupa preferida era preto. Hoje a gente usa preto pra ficar mais magrinha, né, gente? Mas antes, embora eu sempre fui muito cheinha, né? Sempre, hora mais, hora menos, mas sempre fui cheinha, mas sempre usava isso. E ela falou, vai lá, filha, vai lá na igreja. Se você quiser me dar um presente, é isso que eu quero. Vai lá e não precisa fazer nada não, é só ir, só assistir o culto, a gente volta juntas embora. Eu vou vir. Aí, eles orando, né, gente? A igreja orando. Minha mãe falando lá, gente, ora pela minha filha. Ela contou a história, tudo que aconteceu comigo. E aí, gente, eu tinha saído, na verdade, e voltei cedo pra casa. Me deu uns 5 minutos, gente, que toda hora eu olhava no relógio, eu falei, aí eu vou ir pra casa. Eu quero ir embora, eu vou ter que buscar minha mãe. Fui pra casa. Eu, pai, cadê minha mãe? Ah, foi pra igreja. Porque lembra que eu falei que meu pai não gostava de crente? E aí, só pra abrir um gancho aí rapidinho pra vocês entenderem. Aí teve um dia que meu pai colocou minha mãe na parede. Ó, você tem que escolher o que você quer. Porque antes eu casei com uma pessoa que não era crente. Agora eu casei com uma pessoa que tá crente. Porque depois que minha mãe aceitou Jesus, gente, tudo que ela fazia, ela orava. Então, a gente ia sair, ia viajar. Ela, peraí, Francisco, vou orar pra Deus guardar a casa. Meu pai não gostava. Até que um dia meu pai começou a falar um montão. Aí minha mãe explodiu, minha filha, deu uma surtada. A gente crente surta às vezes também. Só que surta, assim, dando lugar pra Deus, tá? Aí ela falou, deixou Deus usar. Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu fale do diabo? Eu tô falando de Deus, de Jesus. Você não fala tanto que é católico? Católico em quem? Porque eu falo de Deus. Eu falo de Jesus, quer que eu fale de quem? Aí meu pai acho que caiu na real e falou, é mesmo, né? Ela não tá falando demais. E foi aí que houve paz. Aí eu perguntei pra minha mãe, pro meu pai, né? Cadê a mamãe? Ah, papai, a mamãe tá na igreja. Eu vou lá, pai, buscar ela. Ela falou pra me passar lá. Fui, gente, mas eu fui. Foi o Espírito Santo que me levou, gente.
Porque de casa até a igreja, o tanto de vontade que eu tinha de dar meia volta e voltar. Porque, né, gente, o inimigo não fica feliz, mas ele sabe que perdeu. Então ele vai usar os truques, as cartas dele, até onde Deus deixar, né? Porque até pra ele tem limite. Aí, amado, chegando lá na porta da igreja, tinha uma escadinha, desci. Oi, eu sou a filha da Neia. Eu toda de preto, esmalte preto, tudo de preto. Ele, pode entrar. Eu sentei aonde? No último banco, do lado da porta da saída. Porque se desse qualquer coisa, né, gente? Perna pra quem tem. Fiquei lá, quietinha, tentando mirar atrás de uma irmã que tava na minha frente, pra ninguém me ver. Só que a gente tem a sensação de que a igreja inteira tá olhando pra gente, né? Porque é o inimigo que faz a gente sentir assim, pra gente tentar ir embora. Mas o Espírito Santo não deixou, né, querido? Porque era ali, era aquele dia. E eu fiquei ali. E a palavra rolando, e teve um monte de... Como era Dia das Mães, era o segundo domingo de 1994. Então, era Dia das Mães. Então, no Dia das Mães, geralmente, quando é festas, assim, datas comemorativas muito marcantes, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, gente? As igrejas costumam, né, fazer uma lembrancinha, fazer uma homenagem, né? E ali, tudo estava sendo em relação ao Dia das Mães. Quando foi a palavra, Deus falando, né, que uma mãe rejeite um filho, todavia o Senhor jamais rejeitará, enfim. Tudo relacionado a isso. Eu chorei o culto do começo ao fim, como sempre. Porque a pessoa que é muito chorona. Mas, gente, quando eu sinto a presença de Deus, primeira coisa, eu choro. Eu não aguento. Isso é uma das formas de eu expressar que eu estou sentindo a presença de Deus. Só que eu não entendia, né, gente? E na igreja da minha mãe, a dirigente de geração, no final do culto, ela foi chamando filho e mãe lá na frente para fazer uma homenagem, né? Tinha um botão de rosa que era entregue pro filho ou pra filha, e ela entregava pra mãe, pedia perdão pra mãe e falava uma frase de amor pra ela, e eles se abraçavam. Depois, no final de tudo, os filhos e as mães ficavam lá na frente pra igreja orar. Muito lindo. Fizeram, e eu chorando do começo ao fim, de soluçar. Até que, no final do culto, no final, antes de orarem por todos, antes de chamarem, né, pra orar, a dirigente falou assim: gente, eu não costumo fazer isso. E isso me lembrou tanto a minha infância, gente, porque foi a mesma coisa que o pastor falou quando eu era criança, né? Muda algumas coisas, mas ele falou a mesma coisa: eu não costumo fazer isso. E aí ela falou: eu não costumo fazer isso, gente. Eu não chamo pessoas que não são convertidas, que não aceitaram Jesus. Mas o Espírito Santo está mandando eu chamar a filha da irmã Neia aqui na frente e a irmã Neia para ela fazer, para a filha dela fazer a mesma coisa, pedir perdão e falar alguma coisa para a mãe. Fui soluçando. Eu não sei como eu não capotei, como eu não tropecei. Porque o Espírito Santo é que me levou, né, gente? Só pode. E eu fui soluçando e fazia assim, ó. Sério, gente, com soluços até lá na frente. Aí, gente, me deram o microfone e aí eu falei, pedi perdão pra minha mãe, porque realmente eu dei muito trabalho, né, gente? Na minha adolescência, misericórdia. Só Jesus na causa. E pedi perdão. E o que eu falei, gente? Olha só o que eu falei. E mãe, que o teu Deus encontre lugar no meu coração. Aleluia, vou chorar. Encontre lugar no meu coração para que eu também possa servi-lo como você o serve. Gente, foi isso que eu falei. Ninguém falou para eu falar. Eu não ensaiei, eu nem sabia que ia ter aquilo. Mas foi o Espírito Santo que colocou. Ali eu já estava aceitando Jesus sem saber. Eu falei isso, pedi perdão para ela por tudo, né? Por todas as vezes que eu fiz ela chorar. E aí eu falei: mãe, que o seu Deus encontre lugar no meu coração para que eu possa aceitá-lo e servi-lo como você o serve. A gente não tem esse negócio de senhor, senhora, né? Na nossa criação, é você. A gente se trata por você, meu pai, minha mãe, você. E isso não quer dizer que é falta de respeito, tá, gente? A nossa criação foi assim. E aí eu comecei a chorar, ela começou a chorar e me abraçou.
E aí choramos juntas. E aí eu fui pro meu lugarzinho lá no fundo de novo. Fiquei ali. Toda vez que eu choro eu fico vermelho, nariz vermelho. E aí que eu sou branca, né? E aí tudo bem, aí depois, né, de uns tempos na igreja, aí a dirigente de oração, ouvindo eu falar aquilo, ela falou: ai, Senhor, não vai passar de hoje. O pessoal tava intercedendo, a importância da igreja interceder na hora que faz o apelo. Quando você vê o seu pastor fazer o apelo para alguém aceitar Jesus, não fica andando pela igreja, não vai no banheiro, não fica na cantina, fica, porque é guerra. Tá tendo uma guerra, meu querido, pelaquela alma. Qualquer deslize, a alma não aceita Jesus. Precisa a igreja estar num único fiamento, sabe? Em oração. Enquanto o pastor tá falando, quem quer aceitar Jesus? Olha, vem, Senhor, tocou no meu coração. Você tá lá, ó, Senhor, toca. Senhor, repreende todas as correntes, quebra em nome de Jesus, põe por terra, traz essa pessoa que ela te aceite. Gente, a gente precisa ser igreja. Igreja guerreia também, meu bem. Você pensa o quê? Para, não vai no banheiro, meu filho. Não fica desfilando pela igreja, é tempo de guerrear nessa hora, porque no mundo espiritual há uma guerra muito grande, para que aquela alma não volte, não aceite e não volte nunca mais para igreja nenhuma. Então estavam orando por mim ali enquanto eu estava abraçada com a minha mãe e enquanto o pastor estava fazendo o apelo. Gente, eu vou te contar uma coisa para vocês, eu não via a hora do pastor me chamar: você quer aceitar Jesus? Eu não via a hora, porque eu não via a hora de levantar a mão, você acredita? Eu tava só esperando um momento, eu tava só assim: Senhor, ai Deus, que eu não sabia orar, né, gente? Mas do meu jeito, a gente também não sabe, é o Espírito Santo que ora pela gente, né? Mas antes era pior, né? Que eu era nem crente eu era. Então eu falava: Deus, quando ele falasse eu quero, eu quero. Se ele falar que eu quero, eu vou levantar a mão e eu quero. Eu já tinha aceitado, gente. Só faltava só o simbolismo mesmo. Simbologia, né? E aí, amados, ele falou: e você, jovem? A filha da irmã Neia, você quer aceitar Jesus? Você sentiu hoje de entregar sua vida para Jesus? Ah, filho, eu levantei bem alto minha mão. Falei: quero! E comecei a chorar de novo. E comecei a chorar. Então vem aqui que nós vamos orar. Aí chamaram todos os filhos, as mães para orar. A minha mãe ficou do meu lado e até a dirigente falou: nossa, que presente, hein, Manéia, de Dia das Mães, hein? Ela, que a mãe é secona, ela é bem secona, mas ela sabe, ela tem uns jeitinhos, né, de falar que ama a gente, né, gente? A gente tem que entender. E aí, gente, aquele dia eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu acredito que muitas maldições caíram ali e o inimigo, ele desistiu? Não desistiu. Ele não desiste, né, querido? Ele não se conforma, porém ele está derrotado em nome de Jesus. Mas ele vive fazendo as suas propostas, né? Vive fazendo das suas sugestões, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco, porque agora, né, gente, tem Deus que cuida de nós, que nos protege. Nosso nome está escrito no livro da vida. A gente é tanta coisa. A gente vai ter nome novo, veste nova, casa nova, tudo novo, né, gente? Fora aqui na terra, né, que ele tem dons para nos dar, tem vida em abundância, né, autoridade, enfim, no nome dele. É coisa gloriosa servir a Deus. E essa é um pouquinho da minha história. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, mas eu ainda pulei muita coisa, gente. Tem muita coisa ainda que aconteceu. Mas falar do que Deus nos fez, isso faz parte da minha história, gente. Não dá pra você simplesmente apagar, jogar fora, rasgar uma folha do caderno da sua vida, do livro da sua vida, amassar e jogar fora. Pronto, isso aqui não existe mais. O que eu sou hoje, o que eu fui ontem, é responsável pelo que eu sou hoje, né? Claro, se eu pudesse ter feito alguma coisa para impedir, claro, para ser uma pessoa melhor ontem, no passado, eu teria feito, mas não foi possível. E tá tudo bem, porque hoje eu sou nova criatura, hoje eu sou filha de Deus, eu era criatura. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não consigo me reconhecer na Rosa de antigamente. Entendeu? Então hoje é diferente, tudo diferente. E a Rosa de hoje não é a mesma daqui a uns anos lá na frente.
Porque a gente cresce com Deus e amadurece e se renova todo dia com Ele. Como em Lucas 15:7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimentos, né? Então, eu acredito que teve festa no céu. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E esse é um pouquinho da minha história, bem resumidamente, né? A nossa história ainda não terminou. Todo dia a gente escreve junto com Deus um pouquinho. Todo dia a gente vence, derruba um gigante, mata um leão, se renova cada dia em Deus. Mas o começo de tudo, né, gente? Começo do começo. É isso. Bem resumido, ainda tentei resumir ao máximo. Hoje eu tô aqui para falar para você que Deus é maravilhoso. E eu quero dizer que o que tem a ver com o Dia das Mães, Rosa? Só porque você aceitou no Dia das Mães? Não, amado. Mas entra aquela palavra: ainda que uma mãe rejeite seu filho, todavia o Senhor jamais rejeitará. Talvez você não tenha mãe no dia de hoje. É bem diferente para você. Mas o Senhor, Ele está buscando você. Assim como hoje eu vejo que Deus estava me cercando. Tem uma palavra maravilhosa, que eu até escrevi no meu Twitter. E eu quero esse versículo aqui na minha parede, num adesivo. Porque tem tudo a ver com o que Ele fez na minha vida. Eu quero deixar uma palavra para você, para não ficar só nas minhas, né? Que mais importante é a palavra de Deus. Embora eu creia que o meu testemunho mostra o tamanho do amor desse Deus. Deus, Ele sai à nossa procura, né? Ele nos procura, Ele nos atrai para Ele, Ele nos chama, Ele nos quer, Ele nos ama. E a palavra que eu quero deixar para você em Jeremias 31:3, que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Foi o que tem acontecido comigo todos esses anos, querido, e é o que acontece com você também. E você precisa entender que o Senhor, Ele está à procura de você. Ele te ama, tem um propósito muito grande na tua vida. E talvez, hoje é Dia das Mães, essa collab, esse Café com Deus, é especial Dia das Mães. É direcionada às mães. E talvez você não tenha sua mãe. Ou talvez você tenha, mas vocês não se entendem. Ou vocês não vivem juntos. Talvez você mora com a sua avó, foi criada pela sua avó, pela sua tia, eu não sei. Mas alguém, ou você tem alguém no lugar da mãe, ou você não tem. Talvez você tenha sido rejeitado. Mas eu quero te falar uma coisa, que ainda que uma mãe rejeite seu filho, o Senhor não rejeita. Pelo contrário, com amor eterno Ele te amou. E com benignidade Ele te atrai. Ele te procura. Deus, Ele quer um relacionamento com você, quer ser seu amigo, quer ser seu Deus, teu Salvador. Quer levar você para o céu, para você morar toda a eternidade com Ele. Mas antes disso acontecer, Ele quer realizar na tua vida, com você, um propósito lindo, maravilhoso, que Ele desenhou, que Ele arquitetou, que Ele planejou para você. Portanto, nesse Dia das Mães, a minha oração é que você tenha um encontro com o Senhor. E que esse amor tão grande que se chama Jesus, Ele é o puro amor, te encontre, te abrace fortemente. E que esse amor ressignifique todas as coisas, mude tudo em você e ao seu redor. E que você nunca mais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Ele te ama. Você possa levantar a sua mão nesse momento comigo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você está há muitos anos afastado desse caminho santo, levanta sua mão agora. Em nome de Jesus. Assim como fizeram o apelo para mim, perguntando se eu queria aceitar Jesus, eu levantei bem alta a minha mão, em prantos, dizendo que eu queria esse Jesus. Eu te convido agora a você levantar suas mãos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Altíssimo e soberano Deus, em nome de Jesus, está aí essa pessoa
seu filho, sua filha agora se reconciliando, Senhor, ou te aceitando, Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Meu Deus, eu creio que o Senhor está escrevendo o nome dela no livro da vida, Senhor. Segura firme em suas mãos. Deus, mostra para eles que o Senhor tem um propósito lindo para realizar através deles, na vida deles. Que eles sejam um canal de bênção por onde eles passarem e que eles possam ganhar muitas almas para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, que eles entendam, percebam o tamanho desse amor que ficou cercando todo esse tempo a vida deles, que ficou buscando por eles. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, fortalece os seus pés. Fortalece, meu Deus. Não deixe que eles desviem, não olhem nem para um lado nem para o outro, mas que eles venham olhar para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Que esse testemunho tão simples tenha impactado de alguma forma a sua vida, tenha feito alguma diferença para você. E que você venha para a presença de Deus, se reconcilie, o aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele tem uma obra muito grande para realizar na sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Amo vocês. Toda a glória ao único. Até o próximo vídeo.